Olá, queridos irmãos. Hoje vamos falar sobre um tema que eu tenho vivido muito ultimamente, que são as batalhas internas. Todos nós hoje em dia temos batalhas a ser vencidas, né? E a gente só vence realmente com Jesus, né? A gente só vence realmente com a busca dele e com a nossa intensidade de querer mudar, de querer entender o que está acontecendo conosco, né? E somente Ele pode revelar isso. Em Mateus 6,34 fala: basta cada dia o seu mal, né? Mas temos que confiar que também tem os dias que Ele irá nos responder em oração. Se você tem sofrido em alguma área da sua vida, ou em todas as áreas, eu tenho uma palavra para você hoje. Deus te diz e me diz que Ele tem uma vida abundante para nós. Nós não paramos por problemas, nós não paramos por circunstâncias. Ele permite tudo isso. E por que Ele permite tudo isso? Porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. A gente não pode ver com os olhos carnais, porque os olhos carnais não têm entendimento. O nosso espírito não tem o entendimento. Nós devemos ver com os olhos espirituais. No mundo espiritual, o que Deus tem para nós. E pode vir o desânimo, vem dias que a gente às vezes não consegue ver uma luz, que a gente não consegue ver resultados, milagres, curas, restaurações, mas temos em Deus mas servimos um Deus que é especialista em tudo isso que eu falei para vocês, né? E qual que é o segredo que eu venho aprendendo no meu deserto, na minha vida com Deus? Eu venho aprendendo que adorar a Deus é a forma que mais conseguimos superar os dias difíceis. O que é um coração de adoração? É você ser obediente e ouvir a palavra e ouvir louvores que trazem para mais perto de Deus, né? Então tem 2 louvores assim na minha vida que tem marcado bastante, que falam um pouco, que é adorar quando não há recursos, é adorar quando há dia de um luto, é adorar quando não há respostas. Tem uma música que fala sobre isso, um louvor que fala sobre isso. E adorar mesmo com medo, né? Mesmo com inseguranças. Então que nós possamos realmente adorar a Deus acima de tudo. Porque quando nós adoramos, nós agradamos o coração de Deus. Deus se enche de alegria em ver nos adorando a Ele, né? E somente assim conseguimos superar todos os dias cada deserto da nossa vida. Eu também passo por desertos, por inúmeras situações difíceis. Não gosto muito de falar assim, né, abertamente, porque eu ainda estou conhecendo cada um aqui, mas um dia ainda vou contar meu testemunho, né, se Deus permitir que eu fale. Eu vou contar meu testemunho no deserto para vocês, mas eu estou aprendendo muito, estou adorando. Tem dias que tem vezes que eu não tenho forças, mas eu sempre tenho um pensamento do alto, eu sempre penso em Jesus e o que Ele faria por mim, o que eu faria no lugar dele quando eu estiver por um momento difícil. Amém? Irmãos, lá em 2 Coríntios 20, no versículo 17, fala assim, na guerra, né? Quando o povo estava na guerra e Jesus falou assim para eles: eu vou pelejar por vocês não precisam fazer nada, vocês não precisam fazer absolutamente nada, eu vou lutar e pelejar por vocês. Jesus está no barco, né? É isso que Jesus está falando nesse versículo com os caras que estavam guerreando. Estou no barco com você.
eu estou navegando com você. Você não está sozinho. Muitas das vezes a gente se sente tão sozinho, tão sem ninguém, sem amigos, sem... A gente vai conversar com alguém no WhatsApp ou alguma outra rede social que você tem. Às vezes a pessoa nem responde, às vezes demora 1000 anos para responder. Mas é isso que é o deserto, pessoal. É isso, porque Deus está mostrando que devemos não depender das pessoas, e sim dele, né? Deus tem me mostrado muito isso, para eu parar de depender dos outros, de pedir oração para os outros, de querer desabafar com os outros. Não, pessoal, nós devemos desabafar e orar e conversar com Cristo, porque Ele é a nossa solução. Ele é a solução para todos os nossos problemas em todas as áreas da nossa vida, né? E Jesus, ele vai nos libertar do cativeiro, ele vai nos libertar do deserto, mas isso tem um tempo. Tudo tem um começo, meio e fim na nossa vida. Então, e as batalhas também, os desertos também tem, né? E isso é a nossa esperança, é isso o nosso desejo de extrair o melhor de Deus nisso. Nós não podemos perder o nosso posicionamento em Cristo. É isso que eu quero deixar essa palavra para vocês de conforto, né? De ânimo, se você está passando por alguma situação complicada, ainda mais no dia de hoje que estamos vivendo na pandemia. Então, que hoje possamos realmente refletir tudo isso, que Deus, ele peleja, ele tá no barco conosco, ele tá no barco, ele que vai mover as ondas, ele que vai mover tudo para nós. Se vir a tempestade, é ele que vai acalmar a tempestade. Amém? E nós devemos confiar. Se o medo vier, o amor de Deus lança fora todo medo. Então, que nós possamos realmente estar inteiros para isso, amém? Que sejamos uma geração diferente, que sejamos pessoas diferentes, que nessa pandemia, quando terminar essa pandemia, a gente pode extrair o melhor de Deus, o melhor dele, a vida abundante que ele tem para nós e que ele está nos revelando através da palavra. Então, pessoal, que nós possamos realmente estar com esse posicionamento, porque é aí que Deus começa a mover, começa a trabalhar no reino espiritual. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.